É de conhecimento geral que no mundo em que vivemos há diversas formas de produção e consumismo, quer seja de forma profissional ou independente. Desde o início da história da humanidade, nossa sociedade vive aquele famoso dilema: compre isso, use aquilo. Não é à toa que o capitalismo se consolidou como uma das, se não a maior forma de economia, alavancando as potências mundiais. Mas você já parou para pensar de onde esses produtos vêm? Ou até mesmo como são fabricados? Neste mesmo conceito é elaborada a política dos 3 R's sustentáveis: reciclar, reutilizar e reduzir. Mas quais são as cores das lixeiras mesmo? Simples: azul para o papel, amarelo para o metal, verde para o vidro, vermelho para o plástico e marrom para orgânicos. Certo, mas qual o motivo das pessoas não fazerem essa separação de lixos para coleta? Bem, essa é uma questão complicada. Nem todos os lugares ou cidades existentes possuem acesso a essa coleta de lixo. Muitas das vezes, o saneamento básico não chega a todos e acabam descartando resíduos de todos os tipos nos esgotos e rios, poluindo nosso meio ambiente. Além disso, estamos em épocas fáceis. Ninguém mais se importa com aquilo que consome e onde descartar corretamente. E devido a esse desinteresse, acabamos tendo um acúmulo de lixo indescritível. Outra questão que devemos levantar é com relação a peças de roupa e produtos da moda fast fashion, onde inúmeros materiais de obra-prima são desperdiçados e inutilizados de forma incorreta. Tudo em nome de aparência de empresas para seus clientes. É claro, não há problema de se expressar ou consumir aquilo que gostamos. Mas será que realmente é preciso fazer tamanho descarte de produtos e reagentes químicos usados em produtos alimentícios ou roupas produzidas industrialmente? Então, esse uso desenfreado, eu sei que tem pessoas que consomem isso todos os dias. É complicado. Com relação à saúde, sim, bem prejudicial. Com relação à indústria, já tem várias indústrias que se preocupam com essa parte, né, de descarte, de utilização, de manuseio. Então, as indústrias, por conta de multas também, né, que elas tomam, elas estão se precavendo com relação a isso. Mas o consumismo em si é bem preocupante, porque tem pessoas que não têm informação e utilizam assim porque é gostoso, mas faz muito mal, muito mal, muito mal. Consumir, né, com muita frequência realmente é bem preocupante. Então, a gente reaproveita bastante coisa, assim, pedaços de fios, garrafas PETs, a gente utiliza para fazer vários experimentos. Com relação a materiais assim utilizados no dia a dia, a gente também às vezes traz de casa algumas coisas, fios, mangueiras, então a gente utiliza assim, tudo é aproveitado. Papelão a gente faz bastante coisa também com papelão. Então, cada pedacinho de fiozinho assim, a gente separa, porque acaba virando um experimento assim. Muitos termos técnicos foram utilizados ao decorrer dessa abordagem. Então, é de necessidade geral a compreensão de todos os públicos sobre o tema de forma simplória. Assim, explicando os mesmos na seguinte pauta. A decomposição é um processo bioquímico, né, que é realizado quase que essencialmente por micro-organismos, né, em sua maioria fungos ou bactérias. Né? Há muitos processos que são restritos a fungos, e a parte que, vamos dizer assim, permite que haja continuação da vida é feita por bactérias, né? Porque nós temos 2 ciclos importantes. Quando a gente fala em decomposição, nós temos 2 ciclos importantes: o ciclo do carbono, né, e o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio ele é totalmente biológico, e o ciclo do carbono tem parte que é geológica e tem parte que é biológica, né? Então, quando é para a continuidade da vida, se não tiver o ciclo do nitrogênio, não continua a vida, né? E o do carbono, ele meio que consegue se sustentar independente da presença dos seres vivos no processo, né? Então, a gente pode dizer de forma genérica que
A decomposição é um processo onde eu transformo a matéria orgânica de baixa qualidade energética, ou seja, que ela não fornece muita energia, mas que ao mesmo tempo ela é abundante, em matéria inorgânica, né? Então, o que é a matéria inorgânica? É aquela que ela não consegue fazer parte de vias metabólicas nos seres vivos. Ela acaba sobrando dos processos metabólicos dos seres vivos. Então aí a gente já tem o primeiro ponto de partida. Em relação ao tempo de decomposição, tudo depende do que nós estivermos falando, né? Os tipos de materiais. Então temos materiais, né, como papel, que demora semanas, pano, que demora meses a ano. Alguns tipos de tecido a gente fala em décadas, né? Os tecidos sintéticos, que inclusive vem sendo problemas em algumas regiões do mundo, né? No Chile e Uganda, por exemplo, que eles estão comprando os lixos da Shein, né, para poder ganhar dinheiro e ao mesmo tempo se contaminando, né, acumulando aqueles lixos ali, que a gente já sabe que demora cerca de décadas, né, para quase centenas de anos. Temos o plástico, né, que ele é conhecido por demorar muito mais tempo, né, 200 a 400 anos. Temos os materiais biodegradáveis, né, que já falamos sobre ele. O vidro demora milênios, né, nós temos relatos de igrejas, né, que tem mais aí de 1000 anos que o vidro ainda lá está intacto, meio que quase que derretendo assim, né, pela ação da gravidade, mas que ainda estão aí íntegros, né. Quando nós falamos de matéria orgânica, aí o processo já é bem mais rápido, né. Isso se algumas condições mínimas forem mantidas, né. Quais são essas condições mínimas? Temperatura, né, que a temperatura ela meio que controla a velocidade com que está acontecendo os processos, né. Se a temperatura não for boa, né, se a temperatura for mínima, você impede que o processo ocorra, e se for máxima, você mata os seres vivos que fariam decomposição, né, você degrada a matéria orgânica em substâncias mais simples, mas você não as recicla a ponto de que elas possam voltar a fazer parte do processo biológico, né? E os materiais biodegradáveis, eles têm esse nome porque durante o processo de degradação, seja ele natural, né, físico-químico ou biológico, o que sobra dele é matéria que vai incorporar, né, fazer parte do processo natural de decomposição, né? Ou seja, ela vai de alguma forma fazer parte do ciclo biogeoquímico que vai acabar entrando no processo, né? E aí a gente precisa entrar nas categorias, né, do que vocês estão precisando, de que tipo de lixo, se é o lixo doméstico, lixo industrial, né? Então o lixo industrial, o ideal é que ele fosse separado, né, em categoria, para que alguns pudessem ser processados posteriormente, né, após ter sido classificado como lixo, para depois ser preparado para ser reciclado, né, se for o caso. Lixo hospitalar, né, é o único verdadeiro lixo que a gente poderia dizer, né, porque esse é o lixo que você tem que eliminar, incinerar totalmente para que não haja resíduos assim, de contaminação. E o lixo doméstico, que é o nosso maior problema, né? O lixo doméstico, se a gente for considerar o que é lixo de verdade, é apenas 5%, né? O que é lixo doméstico de verdade? Papel higiênico, fralda, absorvente. Todo o resto ele deveria ser reciclado, reutilizado, reaproveitado, né? Então, quando você entra nessa parte de lixo doméstico é que aí começam os problemas, porque muito do que vai parar nos aterros sanitários, por exemplo, não são lixo. Então eles vão demorar muito mais tempo para se decomporem, porque eles não são materiais que deveriam ser descartados dessa forma, né? Então você vai em um aterro, você encontra garrafa PET, né? Quando na verdade você deveria estar sendo encontrado lá somente esses materiais que eu falei, né? Então aí o tempo já influencia bastante, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o tempo de decomposição nas composteiras, por exemplo, a esse tempo aí a gente vê um tempo mais natural, que é de aproximadamente 1 mês e meio, mais ou menos, né? Que a gente tem um ciclo de mais ou menos 20 dias, que é o ciclo frenético, né? Que é onde a matéria ela vai ser transformada de macro para média molécula, e aí depois, né, nos próximos dos 20 dias em diante, até de 35 a 45 dias, a gente tem a transformação do macro para o micro,
né, do médio para o micro, que aí ela vai ser transformada de tamanho suficiente para que ela possa ser incorporada por outros seres vivos ou sobrar os minerais e nutrientes mínimos assim para a vida, né? Então o tempo depende muito assim do que, se eu tenho matéria orgânica, se eu tenho materiais artificiais, né? Então o tempo, se for somente matéria orgânica, o tempo médio é de 45 dias. Lixo radioativo, ele tem um problema por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de meia-vida dos elementos químicos, né? Que é o tempo em que ele vai continuar, né, decaindo e emitindo radiação. Então, em sua grande maioria, a gente fala que o material radioativo ele será sempre radioativo. Por quê? O tempo que ele levará para deixar de ser radioativo é muito maior do que o nosso tempo de vida. Então, a gente fala, ele será sempre radioativo. E eles, por isso, eles precisam ser descartados de forma especial. Em sua grande maioria, eles são colocados em recipientes de chumbo, né, porque o chumbo impede que a radiação seja transpassada. E depois eles são colocados em reservatórios especiais. Aqui em São Paulo, né, todo o lixo radioativo é mandado para o IPEN, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. E lá fica em recipientes, né, eles colocam em outro recipiente de concreto e mergulham em um tanque com água, que é onde ele vai ficar ali até que a gente, algum dia, talvez consiga descobrir formas melhores de eliminá-los, né? Mas se não, todo lugar é assim, coloca-se nos institutos, né, que são destinados a guardar lixo radioativo, né, que eles têm que ficar dentro da cápsula de chumbo, depois posteriormente concreto e depois fica lá em um tanque imerso em água, né? E aí fica lá até que algo possa ser feito com eles, né? Então esse que é um dos problemas futuros, né? Que a gente está vendo cada vez formas mais eficientes de energia. Sabemos que a radiação, né, a radiação é um desses meios, só que a gente ainda precisa ver se nós estamos preparados a esse ponto, né? Porque à medida que nós aumentarmos o consumo, a gente vai precisar depois destiná-los, né? Por exemplo, os painéis solares, que eles se tornam depois radioativos, eles precisam também ser descartados de forma apropriada. No nosso ambiente escolar, tentamos de tudo para manter a política de sustentabilidade no nosso meio de aprendizado. Muitos projetos escolares utilizam de materiais recicláveis para sua produção. Aqui atrás, aqui são as vidrarias, então, que a gente utiliza durante as aulas. Aqui no fundo temos os produtos químicos, então aqui a gente tem ácidos, a gente tem álcools, a gente tem bases, temos sais. Lá embaixo tem produtos diversos. O óleo que eu falei pra vocês, ó, que a gente separa, tá? Garrafas PETs. O que eu falei dos materiais, ó, por exemplo, aqui temos fio de cobre, ó. Aqui são experimentos da Sueli, da Prof. Sueli, que ela usa pra fazer os experimentos de física. Qualquer pedacinho de fio, ó, ela não descarta, ela guarda tudo porque utiliza em outros experimentos. Ó, a gente utiliza bastante também palitos de sorvete para fazer os experimentos. E essas caixas aí tá com diversas coisas. Então a gente tem, ó, tampas de garrafas, sacos plásticos, fitas. Aqui tem palitos de churrasco, de sorvete. É tudo separadinho. E quando o professor vem aqui para utilizar, ele já sabe onde que tá cada coisa. Bom, pessoal, então aqui temos dois experimentos que foram realizados pelos alunos do itinerário formativo do componente curricular Movimentos Mecânicos de Máquinas Simples. Nesse caso, esses dois experimentos eles são para demonstrar o funcionamento de dois tipos de máquinas, a máquina hidráulica e a máquina pneumática. No caso da máquina hidráulica, ela funciona sendo movimentada através de fluidos que se movimentam dentro de cilindros. No caso, os cilindros aqui foram feitos com seringa, o corpo do guindaste foi feito com
palito de sorvete e isopor. E dentro tem água, só que tá com corante, para ficar mais bonitinho, interessante. E aí é possível observar então o deslocamento dos líquidos, que fazem então o movimento do funcionamento do guindaste. E aqui com as máquinas hidráulicas, pneumáticas, perdão, nós construímos aqui então esse canhãozinho. Nesse canhão, além de demonstrar a movimentação de um projétil pelo deslocamento do ar, por isso um experimento, né? Por isso uma máquina pneumática, porque é movida a ar. Então aqui a gente puxa o êmbolo da seringa, que aí ele vai coletar o ar. A gente coloca essa borrachinha da própria vedação dessa seringa de 10 ml, encaixou aqui. Tem uma outra questão também que foi estudada nesse experimento, que é o lançamento. Então, se vocês observarem as tampinhas, elas estão aqui não para mover esse carrinho aqui do canhão, mas para modificar o ângulo. Então, com tampinhas maiores eu posso aumentar e diminuir o ângulo, que vai interferir na distância do lançamento do projétil. E aí, quando a gente dispara, se vocês repararem com atenção, a gente consegue estudar também a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Porque enquanto o ar vai empurrar o projétil para frente, o canhão ele dá uma recuada para trás. Então a gente consegue estudar esses 3 princípios só com esse experimento. Em suma, podemos dizer que com todos os temas abordados no decorrer dessa documentação de eventos, é importante sim que saibamos diferenciar os tipos de produtos que consumimos e lixos que produzimos, sendo assim necessária a orientação e preocupação com tudo o que possuímos como recursos utilizados no nosso dia a dia, assim tornando os seres de uma sociedade sustentável e melhorando cada dia mais o nosso mundo.